Jornalismo e gastronomia andando juntos podem trazer excelentes resultados. Hoje nós vamos ver como os restaurantes podem trabalhar o marketing de influência e valorizar a culinária local. Eu sou Elaine Marques, engenheira de alimentos e diretora da Conduzir Consultoria. Vamos aos bastidores da alimentação ver o que acontece antes do prato. E você aí que tem uma distribuidora de alimentos, ainda manda o seu catálogo em PDF ou então numa planilha de Excel, tá na hora de ter a sua loja virtual, modernizar aí a forma de vender da sua distribuidora. Então entre em contato com a plataforma Meu Fornecedor que eles vão te ajudar. Eu estou aqui hoje com a Isaqueline Ribeiro, que há um bom tempo se dedica ao cenário gastronômico aqui no Ceará. Tem uma dedicação incrível, né? Tem o próprio portal de notícias, realiza premiações e muito mais coisa que eu queria saber como é que tem tempo aí na agenda para tanta coisa. Mas a gente vai conversar hoje sobre isso. Eu queria agradecer pela sua presença, né? Pela disponibilidade. Elaine, obrigada também pelo convite. Espero poder compartilhar, né, um pouco da nossa vivência com gastronomia e que seja uma conversa legal. Vai ser, com certeza. E aí, Isaqueline, conta pra gente como é que iniciou essa jornada na gastronomia. Eu sou formada em jornalismo, né, então desde que eu me formei eu comecei a trabalhar em jornal. E no jornal a gente não tinha um espaço fixo, né, assim, como repórter, entrei como estagiária, né, depois como repórter, a gente escrevia de tudo, né, então o caderno que eu trabalhava na época era o de entretenimento. E ele tinha uma única página de gastronomia, né, dedicada à dica de um restaurante por semana, né, a dica da semana de restaurante. E eu nunca nem pensei, assim, falar sobre isso, escrever sobre isso, mas era onde eu estava. E aí, quando uma vez eu fiz essa matéria, né, caiu na minha mão a pauta, né, de falar sobre um restaurante, eu adorei, né? Meu legal. Deus, eu acho que eu gosto de fazer isso. Isso, né, já faz um tempinho. Então, só que como não era uma coisa, né, que eu tinha, digamos, o domínio, né, assim, aquela página não pertencia a mim, então eu ficava muito ali a mercê da vontade, né, da edição, né, da sugestão de pauta e tudo. Ficava lá, né? Vai, me coloca pois tinha, as reuniões de pauta eram semanais, né? Então, eu já chegava com pauta, sugestão de restaurante, assim, para um mês, né? Que era um por semana, para tentar sempre fazer, né? Mas nem sempre, né? Dava certo. Mas até que quando foi mais ou menos em 2009... foi quando eu criei os Sabores da Cidade, eu criei no sentido de ter um espaço que eu pudesse escrever o quanto eu quisesse, o que eu quisesse, né, sobre a gastronomia de Fortaleza especificamente. Isso veio de um curso que eu fiz de jornalismo online, assim, uma coisa que na época era um curso de jornalismo online presencial, era hoje uma coisa impensável. E aí nesse curso o professor mencionou, né, que tinha uma colega que ela ficou desempregada uma época e ela fez um blog e esse blog serviu como um portfólio e por causa do blog, que era de gastronomia, ele mencionou, ela foi contratada por uma revista, né, em São Paulo, por lá. E aí eu pensei, pronto, é isso, eu vou criar um blog, né, o Sabores surgiu como um blog, para poder falar sobre gastronomia e quando surge uma oportunidade, seja onde eu trabalho ou em outro lugar, lembrem que eu escrevo sobre esse tema, né? Sim. E aí assim foi, né? E como eu já fazia essas matérias de restaurantes, né, dentro desse caderno que eu trabalhava, quando eu cheguei em casa, nesse mesmo dia, eu fiquei pensando, né? Meu Deus, que nome que eu vou colocar? E aquela coisa, né? Aí lembrei, né? Que eu falava de restaurante da cidade, Sabores da Cidade. Aí até que eu cheguei no nome, né? Sabores da Cidade. Naquele dia eu criei o blog, né? Na época ainda... inspirada, né? Como Blogspot, pois é. Como Blogspot ainda, né? Eu nem sei se ainda existe, mas talvez exista. Para ver como as coisas mudam rápido. Muda muito. E aí, eu criei o Sabores da Cidade como blog e comecei a escrever
Foi uma época que a gente fica muito ansioso, né? Assim, Sim. eu fiquei muito ansiosa para sempre ter o que postar. O que hoje é o Instagram, né? Sim, porque as pessoas... sim. Com a diferença que na época não tinha algoritmo, né? No blog. Mas o que hoje é o Instagram, que falam que a pessoa tem que postar todo dia, né? Assim, tem que manter ali a audiência conectada. Eu fiz isso com o Sabores da Cidade enquanto blog, né? Então, eu fiquei naquela ansiedade de todo dia comer alguma coisa e postar, né? Então, a gente, por conta já da vivência no jornal, a gente sempre teve o cuidado, né? De sempre indicar ou postar, publicar coisas que a gente realmente experimentava, conhecia e contava a experiência, né? E assim, logo depois, mais ou menos um ano depois que eu criei o blog, o jornal que eu trabalhava criou um caderno específico de gastronomia. E ele, em si, o Sabores da Cidade, cumpriu o seu propósito, né? Sim. Principal, que era me dar um outro emprego, né? Assim, me dar mais um trabalho na área exclusiva da gastronomia. E aí eles me chamaram para ser repórter também desse caderno, né? E aí eu fiquei no caderno e a partir daí fui me aprofundando mesmo no tema, né? Então, passei a viajar para comer, passei a fazer cursos na área, né? Então, aí não parei mais. Estou até aqui. Sim, aí vai dando um foco, né? É legal isso, porque é bom para você, mas eu acho que para os restaurantes também. Hoje tem aí, como a gente já falou, né, o Instagram, mas antes era difícil ter esse canal de comunicação, essa percepção de um consumidor, né, para estimular o outro. Então, era importante ter. E nessa época as pessoas ainda se baseavam muito, né? A gente fala nessa época, parece bastante tempo. 1000 anos. Assim, a sensação é que foi um dia desse, né? Mas já são 15 anos, né? Mais ou menos 16. Nessa época, a fonte de informação para a gastronomia, ela era bem restrita, né? Então, assim, a internet ainda estava se organizando, digamos, nesse sentido, né? De produção de conteúdo. Então, o que existia eram os blogs, né? Que as pessoas contavam as suas experiências. Então, fora o blog, o que a gente tinha era o quê? A revista Veja, que é, né, mais antiga, que servia mesmo como um guia, né? Eu, como repórter de jornal, usava a revista para ver qual restaurante eu ainda não falei. Aí pegava lá da lista deles para poder ir fazendo as matérias do jornal. E o jornal, né? Que ainda hoje, por exemplo, o jornal que eu trabalhava, ele nem tem mais a versão impressa, é só a versão digital. Então, assim, já mudou... Muito raro um jornal que tem a versão impressa ainda, né? Já mudou muito, né? Então, os Sabores da Cidade, né? A gente foi se aprofundando no tema e foi acompanhando também essas mudanças, né? Então, o blog deixou de ser blog, se transformou numa plataforma, num site, né? Um portal de notícias. Além de só escrever sobre gastronomia, a gente foi criando experiências que envolviam também os leitores dos sabores, né? E com isso a gente foi se desenvolvendo mesmo, né? Criando eventos, né? Assim, os rankings é uma coisa que também funciona muito bem para a nossa audiência, as pessoas adoram listas, né? Ver as listas. E aí a gente tenta fazer de uma forma que os próprios leitores e hoje seguidores também, né, nas redes sociais participem dessa formação, tanto das listas, dos rankings, como também dos nossos conteúdos. E aí eu imagino que nesse tempo todo, né, que você tá aí com esse olhar de fora, que é legal, né, que não tá assim, eu tô ali não sou a proprietária do restaurante, então tem esse olhar mais distante. O que é que você viu aí de mudança no setor? O que eu tenho percebido mais, né, de fato, assim, uma qualificação, né, do setor. Qualificação, empresários, né, que estão buscando trabalhar mais as suas equipes, né, deixar o negócio mais estruturado, né? A gente sabe que os negócios da alimentação, às vezes você começa ali na calçada, né? Como é um tema de pesquisa meu também, que é a comida de rua, né? As pessoas que começam a trabalhar com comida de rua por N motivos, mas o principal é a necessidade. Não tenho o que fazer agora, vou vender comida na rua para pelo menos dar um start, né? E isso acaba se tornando a atividade principal da pessoa, né? Ela consegue ter uma renda, ela consegue, a partir dali, se sustentar a família, né?
Mas aí, essa parte da informalidade, né, assim, de começar porque é o jeito, eu só sei fazer isso, eu acho que ainda tem, claro, mas no mercado, de uma forma geral, eu percebo que existe essa profissionalização mesmo, né? O empresário que ele tem essa visão mais do todo, né, desde o financeiro, das compras, do ambiente, do atendimento, do menu, né, pensado da melhor forma para que ele tenha o lucro, né, mas que também atenda o que é a demanda do cliente final. Então, essa profissionalização é o que a gente percebe muito, né, a criação de grupos gastronômicos, né, então, assim, um empresário que já tem um restaurante bem estruturado, ou faz sociedade, né, ali ele junta um grupo de pessoas que ajudam a criar outras propostas, outros formatos de estabelecimentos, né? Então, isso eu acho que tem se apresentado, né, nesse novo cenário de Fortaleza, né? Então, assim, eu acho que já dá para completar assim, os dedos das mãos, né? Dizer que de grupos gastronômicos, né, bem estruturados, com casas de diferentes formatos, né, que pensam os diferentes momentos dos seus públicos, né? Pode ser o mesmo cliente que vai frequentar todas as casas em ocasiões diferentes, ou então ele está focado mesmo em públicos específicos que vão sempre ali naquele lugar. Isso aí eu concordo plenamente com você, né? Porque eu também já estou no mercado há um tempinho e eu vejo, né, ali também nos bastidores esse movimento de se profissionalizar mais. Isso é muito bom, né? No começo da minha carreira eu ouvia muito assim: você pensa que está onde? Você está no Brasil, minha filha, acorde para a realidade. Olha, gambiarra. Era bem assim, né? E hoje não, hoje a gente vê uma preocupação bem maior, né, uma profissionalização também, e isso tem refletido lá dentro, né, nos bastidores, que antes a preocupação era muito ali no salão, e com tudo isso acontecendo, né, aí a casa inteira vai ficando organizada, né? E isso para o consumidor é muito bom. É muito bom, porque aí você fica mais seguro, né, também dos lugares que você quer ir, da atenção, né, que você vai ter e da qualidade, né? Sim. Então eu acho que hoje a gente já tem boas, assim, sempre teve, claro, né, nas devidas proporções, mas hoje a gente tem bem mais opções para escolher. E a questão dos grupos que você falou também, eu acho que faz também todo mundo meio que nivelar para cima, né? Porque aí tem ali aqueles players que estão indo muito bem e as boas práticas vão sendo vistas, acabam né? sendo um espelho, né? Isso. E uma meta, né, a ser atingida, um objetivo também, né? E torna concreto, né? Se deu certo, se deu eu também consigo. Total. E aí, Isaqueline, falando assim sobre os aplicativos, né, as redes sociais, como é que você percebe o comportamento do consumidor? Que impacto isso tem aí no dia a dia do restaurante? Não, eu acho que o impacto é enorme, né? Hoje não dá para um estabelecimento... Dá. Até dá. Né? Mas, assim, dependendo da proposta da casa, né, do ticket médio que ela tem, ela precisa se comunicar diretamente com o seu cliente, né? E, como a gente falou, as pessoas ainda procuram no Google, mas muitas hoje, né, têm esse novo comportamento das pessoas não procurarem mais nem no Google, elas não... Quando eu quero saber de um restaurante, eu não, né, hipoteticamente, quando uma pessoa quer saber de um restaurante, eu também, claro. Ela viu o nome do restaurante, vai procurar o Instagram do restaurante, vai ver as fotos, o vídeo, o que ele tem, né? O cardápio, que é fundamental, né? Ter hoje. Então, eu acho que esse comportamento, ele é o presente mesmo. As pessoas, elas usam as redes sociais para tomar decisão de onde elas vão, né? Então, assim, tem a indicação, né? Claro, a indicação dos amigos, tem os perfis que a pessoa segue, confia e acredita e segue as dicas. Mas mesmo vendo a dica ali, tudo, eu duvido que a pessoa não vá lá no perfil do restaurante e dê uma conferida, né? Então, eu acho que isso hoje é fundamental, ter esse espaço
de relacionamento mesmo. E não é só colocar as coisas lá, né, postar e deixar, não. É ter uma atenção no direct, dizer né? O que poderia ser melhor, né? Que você vê aí como jornalista, eu acho que deve ter esse olhar bem mais criterioso. Pelo nome, né, assim, é meio óbvio dizer, mas a rede, ela é social, então as pessoas estão ali também para se comunicar. Então, se o restaurante não tem ali um contato, né, direto, assim, uma atenção ao que as pessoas perguntam pelo direct, ao que as pessoas comentam, né? Então, ele pode perder esse cliente, né? Assim, a pessoa vai se sentir que não tem atenção ali, né? E esse lugar, ele é um lugar de atenção também, né? Sim. Então, os estabelecimentos, eu acredito que não podem, de forma alguma, deixar as pessoas sem resposta, né? Mas ainda e é um falha, novo né? comportamento, no sentido, antes a gente fazia o quê? Ligava, né? Antes, há muito tempo, a gente ligava, né, para o restaurante para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa, para fazer a reserva. Hoje quando a gente recebe uma ligação, já acha estranho, né? Que quem morreu, né? Meu Deus. Então, a pessoa já quer ali no Instagram ter as informações, né, básicas, e também essa forma de acessar o restaurante, seja ali no direct, ou já ter o contato, o link direto para o WhatsApp, para fazer reservas, né, para tirar dúvidas e essa comunicação de fato funcionar. Eu acho que é uma boa pincelada a gente pontuar isso aí, porque de fato, assim, eu como consumidora, né, eu me lembro que eu perguntei uma vez num feriado, aí você fica na dúvida, né, será que está aberto? E a pessoa me respondeu no dia seguinte, estava aberto, sim, e deixou. Já era. E não tinha nenhum aviso, nem nada, né, que estava funcionando. Pois é, isso aí complica, né? Porque é de fato um meio de comunicação direto, né, com o consumidor. Então, se você deixa, porque assim, a gente sabe que a história do Instagram tem essa questão do engajamento, das curtidas e tudo. Mas se ela tivesse, pode ser que um post desse, né, dizendo estamos funcionando no feriado, uma coisa básica, uma bem chapadozão lá, né, a imagem, pode não dar curtida, pode não dar engajamento, mas você teria ido para o restaurante se ela tivesse lá, né, a informação. E aí a gente sabe também que existe aí um momento de influência, né? De ter mesmo o influenciador digital indo no restaurante, consumindo. Como é que está isso, assim? Traz resultado, vale a pena, né? É uma coisa que está mudando? Qual é que é a sua percepção? Eu acredito que sim, né? O que é preciso é que os estabelecimentos, né, no caso da gastronomia, eles encontrem esses influenciadores que façam sentido, né, com a casa, né? Então, assim, os perfis, eles precisam estar alinhados. Não adianta a pessoa buscar um perfil de uma pessoa, por exemplo, que ama hambúrguer, ela só come hambúrguer, ela adora hambúrguer, assim, um exemplo bem básico, né? E querer que essa pessoa que só come hambúrguer, por exemplo, faça um post falando de um restaurante italiano. Ela nunca falou, assim, não faz parte do cotidiano dela, não é um tema que ela aborda, e do nada ela vai lá e vai falar de restaurante italiano. Talvez o público dela já está acostumado, que gosta de ver as dicas de hambúrguer, um exemplo, né? Então, eu acho que para o estabelecimento ter, assim, o resultado, né, que ele espera, que é visualização, reconhecimento do público, né? Para isso, eu acho que precisa ter esse alinhamento mesmo, né? Do perfil do influenciador, né? Que ele quer convidar com a casa, né? Com o estabelecimento. E aí, a partir daí, eu acredito que sim, que dê resultado. Tem... o resultado pode não ser imediato, né? E às vezes as pessoas pensam que vai o influenciador hoje, amanhã já vai, ou no mesmo dia já vai estar lotado. Não, né? Ali é um trabalho, como todos, né, de comunicação, não é essa única ação que vai, por exemplo, salvar o funcionamento do restaurante, né? Assim, o movimento, né? Então, assim, precisa ter uma série de coisas agregadas, né? Então, isso é uma parte que ela tem o resultado dela, né, ali naquele momento, dependendo, né,
da disponibilidade do estabelecimento pode gerar uma regularidade nessa produção de conteúdo, né? Pode ser com o mesmo influenciador, pode ser com influenciadores diferentes, né? Mas dentro desse alinhamento, e aí você vai percebendo esses resultados, né? E o próprio trabalho da marca, né? Sim. Ele gerar esse relacionamento mais próximo também com os seus seguidores já, né? Mas eu acredito que funciona conforme o planejamento e a organização, né? Para dar certo. Escolhendo ali a forma correta de fazer, né? E aí, você, quando vai escrever, né? A gente percebe ali que existe uma seleção, que você conta uma história, né? O que é que você, falando agora já do portal, né? Leva como critério para definir ali o que é importante levar para o público? A gente tem uma pauta semanal, né? Básica, que aí dessa pauta a gente vai buscando encaixar os assuntos, né? Então, hoje, a gente já tem uma vivência muito cotidiana, né, com a gastronomia. Então, assim, eu saio muito para comer, né? Então, nem sempre o que eu saí para comer, para provar, eu postei imediatamente ou eu posto, né? Mas, assim, a gente tem essa vivência. Então, a gente vai baseando as pautas no que a gente vai conhecendo, tendo, né? Alguma indicação de alguém que disse, eu fui nesse restaurante, fui nesse lugar e eu acho que vale a pena tu fazer alguma coisa. Aí, às vezes, a gente faz até antecipadamente. Legal que todo mundo já vai ajudando também, né? Ou a gente faz antecipadamente, mesmo sem eu ir, né? Assim, a gente tem uma pessoa na redação que já pode pegar as informações e já fazer a matéria de acordo com critérios de noticiabilidade mesmo, se é uma novidade, se é uma coisa que vale a pena a gente dizer logo que vai acontecer ou está acontecendo antes da gente ir, porque aí também acaba que na rotina a gente não consegue ir imediatamente, né? Então, a gente vai encaixando dessa forma. A gente também tem um grupo de leitores dos Sabores da Cidade no WhatsApp, hoje tem umas 230 pessoas, mas não é um grupo, assim, eu sou a pessoa que menos falo lá. Então, assim, a ideia do grupo é uma comunidade mesmo, né, das pessoas compartilharem as experiências delas, né? Então, assim, todo mundo fala onde foi, o que comeu, quanto foi, o que achou, né? Então, assim, o próprio grupo também me ajuda a selecionar essas pautas. E a gente usa o grupo também nas matérias, né? Então, dependendo de algum tema que a gente pegue do grupo, que foi uma pessoa que colocou lá, a gente usa a mesma pessoa para ela também dar o depoimento dela na matéria, né? Entendi. A gente fez, por exemplo, agora sim, um pouco mais recente, uma indicação de onde ir antes dos bloquinhos de carnaval, ainda no pré-carnaval, né? Dos bloquinhos de pré-carnaval. E aí, uma das pessoas do grupo, ela indicou um lugar super... assim, que é bem simples, mas é muito frequentado, né? Que é ali perto da Praia de Iracema, da Monsenhor Tabosa. E aí a gente usou a indicação dela, né, na matéria, e pegou também o depoimento dela para ela dizer por que ela indicou aquele lugar, né? Entendi. Então a gente vai trabalhando nesse sentido, né? Assim, nessa pauta semanal e buscando, vendo o que está acontecendo na cidade, né? Claro. Que é os movimentos, o que as pessoas estão gostando de ir, e aí a partir disso a gente vai criando essas pautas. Entendi. Aí surgiu uma curiosidade, né? Assim, eu se fosse dono de restaurante ia querer saber o que anda acontecendo aí nesse grupo, se estão falando bem ou não. Tem. Existe, assim, esse relacionamento com alguns restaurantes para dar esse feedback, assim, Não, assim, a gente não pelo grupo, não. A gente deixa as pessoas bem... Elas estão ali à vontade, assim, num lugar seguro, né? Para contar as experiências delas. A maioria, né? São experiências positivas, as negativas, às vezes as pessoas pesam um pouco ali nas palavras. Mas aí a gente releva... Porque comer envolve emoção, né? Então... E aí a gente releva, né? Aí os participantes do grupo mesmo, aí quando uma pessoa diz, eu fui em tal lugar e não gostei, aí a outra pessoa diz, pois eu fui e gostei, e aí fica aquela situação, porque a gente sabe que tem dias ruins, né, em todos os lugares, então às vezes a pessoa não teve sorte. E a própria pessoa às vezes também não está num dia bom, né? Não está num dia bom, então é bem variado, assim,
os reviews, né, que acontecem lá. Mas a gente usa bastante, assim, a opinião mesmo dessas pessoas que, mais de 200 pessoas num grupo só para falar de comida, esse povo gosta de comer, né? Isso aí é uma certeza. Então, com certeza também são pessoas que conseguem circular, né, na cidade, conhecer, assim, de tudo. E aí a gente vai lá e compartilha. Na engenharia de alimentos a gente chama de provador treinado. E provavelmente já são provadores treinados. E aí, falando um pouquinho da gastronomia local, né? Como é que o jornalismo consegue valorizar essa gastronomia? Eu acho que principalmente é dar luz, né, para o que é da gente, né? Então, desde que eu trabalhava em jornal, e aí depois com os Sabores da Cidade, o nosso trabalho, assim, apesar da gente fazer algumas viagens, né, também, e comentar sobre outros lugares, mas o nosso foco é Fortaleza, né? Então, assim, a gente é Sabores da Cidade de Fortaleza, né? A gente pode ir para outros lugares também, né, no futuro, mas, assim, no momento a gente fala de Fortaleza. Então, a gente realmente busca dar espaço e exaltar as experiências que realmente valem a pena, né? A gente sabe que vai ter lugares que não vão, assim, alcançar uma maioria, né, no sentido de agradar, né? Então, dentro do que a gente entende mesmo, né, como critério, do que a gente entende da nossa audiência, né, do público que a gente atinge, a gente vai trabalhando nesse sentido, né? E a gastronomia, apesar de, para algumas pessoas, parecer um tema assim, é uma coisa chique, é uma coisa refinada, não é só isso. Para a gente não é só isso. A gente entende a gastronomia como um tema muito amplo, que compreende desde a comida de rua, né, que merece destaque, que merece ter visibilidade também, até o restaurante mais refinado. Então, para a gente, tudo é gastronomia, né? Para a gente, nos Sabores da Cidade. Então, tudo que a gente entende por gastronomia tem espaço nas nossas pautas, né? E a gente sabe que as pessoas, elas não querem todo dia comer no restaurante refinado, ou também não querem todo dia estar sentada na calçada comendo um espetinho. A gente tem eventos, tem ocasiões, e a comida, ela acompanha isso, né? Esses momentos da nossa vida. Ela acompanha o começo do mês e o final do mês. E o final do mês, também. Então, a gente, como Sabores da Cidade, né, oferece essas informações de uma forma ampla também. Então, a gente tem desde o pratinho, né, da praça, desde o espetinho da calçada, até os restaurantes mais chiques, né, como as pessoas costumam dizer. Então, ali a gente dá essa informação, dá esse serviço completo, e as pessoas podem escolher de acordo com a sua condição, de acordo com o que elas estão com vontade de comer ou de onde elas desejam ir, né? Então, a informação a gente oferece, né? E o jornalismo, ele está nisso também, né? De buscar dar essa amplitude, né? Da gastronomia, mostrar que tudo que é de comer e que é bom, vale a pena a gente compartilhar. Entendi. E aí, falando aqui de comer e de beber também. Tem que falar das bebidas, viu? Senão... Para acompanhar. E aí, falando um pouquinho, assim, você falou dos eventos, né? E a gente tem as datas, né, comemorativas e tudo mais. Como é que funcionam esses eventos, assim? Tem uma atenção maior nessas datas, né? Como é que vocês fazem? A gente, hoje, né, atualmente, nós temos 2 eventos principais, né? No Sabores da Cidade e outros mais eventos menores, digamos assim, não no sentido de importância, mas de público, né, pelo menos. Então, a gente tem hoje o ranking dos ovos de Páscoa, né? Que nesse ano de 2025, né, que a gente está... é a 11ª edição. Nossa. Né? A gente começou fazendo numa mesa, só os jurados, né, degustando os ovos, assim, era uma época que eu pegava e passava o ovo para cada um ver, aí eles mesmos cortavam. Isso a gente começou, acho que a degustação de ovos de Páscoa com 10 ovos de Páscoa. E hoje a gente alcança, assim, uma média de 25 a 30 docerias, né, nos últimos anos, né, em 2024 a gente teve 31 docerias participando, né.
E aí, mais de 50 ovos, né, de Páscoa. Então, assim, o evento, né, ele ganhou uma outra proporção, né? Então, aí a gente já deixa as mesas montadas para degustação, os ovos já cortados. E os jurados, dessa vez, agora ficam mais livres para provar. Circular, né? E dar a nota, né? Não é uma coisa que é todo mundo ao mesmo tempo, que também demorava muito. Então, os eventos, né? No caso da Páscoa, que a gente também tem todo ano, ele tem essa característica, ele segue com o mesmo propósito, né? A ideia a gente transformou um conteúdo que eu poderia, por exemplo, só fazer em casa, receber vários ovos de Páscoa, morrer de comer ovo de Páscoa e fazer o meu ranking pessoal, né? Mas a ideia dos Sabores da Cidade é, de fato, compartilhar essas experiências. Então, a gente convida os jurados, aí é um júri que é formado por um técnico, assim, né, dentro das categorias. Sempre tem uma pessoa técnica, que é um chefe, ou um confeiteiro que não esteja envolvido, né, claro, com as docerias, professor. A gente coloca sempre os leitores, né? Então, em cada grupo de jurados tem sempre um leitor e algum convidado, jornalista, influenciador, que aí dá esse olhar, né? Mais assim, geral, mas assim, tendo a especificidade da degustação, né? É uma degustação técnica que depois que os jurados provam, aí a gente abre para os convidados provarem também, né, os ovos, mas aí só quem dá as notas são os jurados. E essas notas a gente transforma num conteúdo que é o ranking, né, dos ovos de Páscoa. Então tem gente que fica esperando, vambora, cadê? Eu tenho que escolher meu ovo de Páscoa, né? E aí é muito interessante, as pessoas ficam ansiosas mesmo. E é porque a gente publica um mês antes da Páscoa, né? Então a gente sempre organiza o evento de degustação para ter o resultado um mês antes da Páscoa. E mesmo assim as pessoas ficam ansiosas. Esse é planejamento. Pois é. E aí esse é o nosso evento principal de primeiro semestre, né? Dos ovos de Páscoa. E no segundo semestre a gente tem a premiação dos melhores restaurantes, né? Eu estou na dúvida agora sobre a edição de 2025. Eu sei que a gente começou em 2016, aí a minha cabeça é ruim de fazer conta. São 9 anos, né? Pois é, em 2016 a gente fez a primeira premiação. No caso da premiação dos restaurantes, a gente realmente busca um grupo de jurados que eles não tenham nenhuma relação com os estabelecimentos, relação comercial, né, financeira, enfim, mas que eles tenham essa vivência, né, de circular pela cidade, de conhecer restaurantes, de serem pessoas que gostam de comer mesmo. Sim. Então, a gente faz essa seleção de jurados e eles fazem a primeira seleção da premiação dos restaurantes. Todo ano muda? Todo ano a gente muda os jurados, porque a gente quer também fazer essa coisa circular, né? Então, se fossem sempre os mesmos jurados, eles também têm as preferências deles, claro. Então, ia ficar parecido mesmo... a mesma lista o ano todo, né? Todo ano. Então, todo ano a gente muda os jurados, né? E aí, da lista que os jurados formam, né? Eles indicam um estabelecimento em cada categoria, né? Não são obrigados também a indicar em todas as categorias, eles indicam, porque são 30, né? Categorias. Sim, é muita coisa. Então, os jurados indicam de acordo com as suas vivências mesmo, né? E aí, dessas listas que a gente forma com as indicações dos jurados, a gente lança para os leitores, né, para o público em geral votar. Então, a premiação, a gente, né, sempre destaca que os 5 indicados, eles já são os melhores da cidade, né, dentro da premiação. O que a gente faz é ter um momento para que os leitores indiquem os seus preferidos dentro de cada categoria, e aí a gente transforma isso num evento também, que é para poder divulgar qual for o mais votado pelo público. Né? E aí essa premiação, ela normalmente acontece ou no final do ano ou no início do ano seguinte, mas referente ao ano anterior, quando é no ano seguinte. Mas é muito bom, né? Porque é uma forma de sair ali do virtual e ter esse contato presencial nos eventos, né? E no caso aí do reconhecimento dos restaurantes, é fantástico. Né? A gente percebe, né? Tudo a evolução também do mercado, né? Nas primeiras edições, a gente foi muito criticado, né? Porque, claro. Porque, não, é só tá lá quem pagou, só tá lá quem não sei o quê. Eu imagino. Então, assim, a gente, né? Com o tempo,
as pessoas que em algum momento podem ter dito, né, só foi porque pagou e ela foi indicada e ela não pagou, ela se surpreende. Ela entende, né, que não é assim que funciona. Então, com o tempo, assim, agora mais recentemente, nos últimos anos, a gente já não teve nenhuma situação assim nesse sentido, né, de alguém reclamar porque não foi indicado. Pode até ter reclamado assim, né, porque não para mim, pode ter reclamado para outros, mas como a premiação cresceu, a primeira, eu tenho um negócio com 10, né? A primeira também só tinham 10 categorias, a premiação dos restaurantes. E aí, como ela passou de 10 categorias para 30, né? De uma certa forma, a gente também conseguiu ampliar o alcance das indicações, né? Com as categorias. Então, a gente contempla mais estabelecimentos também, né? Na premiação. Então, eu acho que essa ampliação fez com que mais pessoas, às vezes as pessoas são indicadas, elas não sabem nem o que é os sabores da cidade, para ter uma ideia. Eu imagino, com certeza. E aí, elas sim, o que foi isso aqui? Como a gente tem, por exemplo, a categoria de comida de rua, né? Na premiação. Então, no ano passado, na última edição, a gente teve um indicado que era o Pratinho do Maia, na Vila União. E aí, antes da premiação, a gente faz algumas ações assim, de visitar alguns lugares, mas assim, eles já estão indicados, mas para, né, assim, a gente tiver um brinde do patrocinador, aí leva para fazer, né, uma relação ali. E aí, o Pratinho do Maia, eu não consegui falar com eles para pegar as informações, porque a premiação gera um guia, né, completo no site de todos os indicados, né, mesmo ele sendo o mais votado ou não, mas ele tá lá no site. E aí eu não consegui nem falar com ele, eu peguei o endereço e fui lá. Ou seja, direto no lugar. Não tá. Aí ele disse que não sabia nem o que era os sabores da cidade. Aí teve uma pessoa que chegou para ele e disse: você foi indicado na premiação, é uma coisa legal, é importante. Aí eu falei, nesse dia, né, eu conheci a esposa dele, que é quem cozinha também. E aí eles, rapaz, por que coisa boa, não sei o quê. Aí pronto, aí botaram os pratinhos lá pra gente comer, suco e não sei o quê. E aí ele super empolgado, mas assim, até ele ser indicado, ele nem sabia o que era, né? E aí pronto, aí foi muito legal, assim, também ver esse movimento. E aí depois eles irem no evento, né, assim, participarem. O evento, ele promove mesmo esse encontro, né, das pessoas que estão envolvidas com o mercado, né, empresários, dos chefes, né, das pessoas que trabalham nisso, né? Então, assim, é um evento bem legal. É aberto, e a gente tem formatos, né? A cada ano a gente muda um pouco o formato. Nos últimos anos, agora, depois da pandemia, na verdade. Antes da pandemia, era um evento fechado para convidados, né? Por conta de limitação de espaço mesmo, né? Dos espaços que a gente fazia. Todo ano a gente muda o lugar do evento para também dar essa circulada na cidade. Mas depois da pandemia, eu também comecei a fazer um mestrado, né? E aí acabei assumindo mais coisas para fazer. Meu Deus do céu! E aí ficou mais complicado a produção mesmo do evento, né? Porque é um evento que é caro, né? Assim, para você fazer num lugar, a estrutura, a parte de comida, né? Que as pessoas vão ter que comer, de beber e tudo. Então, isso tudo é caro e dá muito trabalho conseguir o dinheiro para pagar esse evento, né? Dá muito trabalho, assim, exige muito tempo, dedicação, correr atrás, né? Portas fechadas e tudo, a gente vai lutando. Para quem um dia já fez qualquer evento mínimo que seja, sabe? Pois é. Não é fácil. Então, por conta de outras coisas que eu assumi, a gente continuou fazendo a premiação, mas a gente conseguiu inserir a premiação dentro de outros eventos maiores, né? Então, nos últimos anos, a gente tanto colocou ele dentro do Festival Costume Gourmet do Mercadinho São Luís, né? Então, dentro da programação tinha um momento, o horário da premiação. Então, querendo ou não, era um evento aberto ao público, mediante o ingresso deles, né? Do evento, as pessoas tinham que entrar. Aí, no caso dos indicados, a gente dava a cortesia, né? Os restaurantes indicados, eles tinham a cortesia de acesso no dia da premiação. E também teve um ano que não teve o Festival Costume Gourmet, que a gente fez na Estação das Artes, dentro de um festival de gastronomia também do Mercado Alimenta CE.
E aí esse também era totalmente aberto ao público mediante a lotação do espaço, né? Então, a gente fez nesses formatos. Esse ano, de 2025, a gente quer retomar... Como é que vai ser? Já vai a gente quer retomar o evento próprio, né? Só que, como eu te disse, quando a gente começou, eram 10 categorias. Então, eu só tinha 5 indicados, né? Em cada categoria, que davam... Né? Eu não vou fazer conta, não. Eu sou ruim. Mas, assim, com as 30 categorias... 150, né? Eu hoje tenho... muito mais pessoas para ter dentro do evento só dos indicados, né? Então, aí o custo é ainda maior. Mas esse ano eu já terminei o mestrado. Então, esse ano a gente quer tentar voltar a fazer o evento próprio, né? Mas, assim, quero que as portas continuem abertas nos outros eventos também, caso a gente não consiga. Assim, é uma experiência muito boa, porque também a gente está dentro de uma outra atmosfera, né? E quando o evento é próprio, ele é exclusivo, né? Assim, as pessoas vão ali, tem um coquetel, a gente divulga o resultado e encerra e o povo sai para comemorar nos seus lugares, né? Mas também é muito legal porque aí a gente fica bem focado na premiação, né? E nas atividades dos sabores mesmo. Mas é uma coisa assim que a gente fica até pensando, né? Onde é que está aí as ações que a própria prefeitura poderia promover, né? O governo do estado, porque... Se a gente faz esse movimento, a gente está o tempo inteiro movimentando a economia, promovendo que quem está aí ralando no dia a dia, né? E está fazendo bem feito por isso, foi reconhecido de alguma forma. Então, são eventos como esse que a cidade precisa para ter esse giro, esse respiro, né? E mesmo assim... E funciona. E como você diz, o evento... Ele é um momento, né, ali de integração, né, das pessoas, né, se conectarem presencialmente, mas o evento ele gera um conteúdo que é de indicação, né, que é um conteúdo qualificado, que as pessoas podem seguir aquelas indicações, né, elas não foram feitas por uma pessoa só, né, não foram feitas só por mim ou pela equipe dos sabores, né, mas elas são indicações compartilhadas por pessoas que vivenciam a cidade. Então, a partir daquelas indicações, a gente gera um movimento, né? Os próprios restaurantes... Senão não teria a pessoa ansiosa pelo resultado para comprar um ovo de Páscoa. Então, assim, os próprios restaurantes, eles mencionam o impacto que a premiação tem, né? Já na indicação, até antes mesmo do resultado final, de quem for mais votado, né? Já na indicação, eles já notam o movimento, né? Das pessoas que vão... Tem esse feedback porque viram nos indicados, né? Então, a pessoa vê, eu gosto desse estilo de restaurante, eu ainda não fui nesse daqui que está indicado. E aí as pessoas começam a circular, né? Entendi. Então, isso movimenta, de fato, a economia, né? Então, eu aceito todas as indicações de patrocínio para a gente continuar fazendo. A gente já deixa aqui um apelo, Pois né? Pelo amor de Deus. E aí, falando aqui dessas premiações, né? Como é que funciona aqui para o restaurante, se ele estiver interessado em participar, ele tem como bater na tua porta? Eu sei que foi a indicação, mas tem alguma coisa assim que o restaurante pode fazer para ele tentar ter essa visibilidade? Na premiação, não, né? Na premiação, não, mas tem outras coisas. Na premiação, não, porque a premiação, ela realmente depende dessa indicação espontânea, né, dos jurados. Mas, assim, o que a gente sabe, né, que óbvio que não é segredo, é que essas indicações, elas também são baseadas no que as pessoas conhecem. Se elas conhecem através de quê? Da comunicação, né? Então, eu acho que, na verdade, se fosse para dar uma dica para os restaurantes que querem estar na premiação, não é chegar para mim e dizer, eu quero estar na premiação, porque isso não vai adiantar. É mesmo fora oferecer um bom serviço, né? Uma boa comida, um ambiente de acordo com a sua proposta, o atendimento, né? Que atrai as pessoas e as pessoas gostam. Fora isso, na verdade, isso é o principal, é ele saber se comunicar, né? Ele saber comunicar isso, saber alcançar esse público, né? O público dele. Sim. E dentro desse público pode ser que tenha algum dos jurados que vão ser daquele ano, né? Então, assim, a gente sabe que alguns restaurantes se repetem na lista, né?
E isso é pela consolidação da marca, pelo nome Sim. que já é reconhecido, né? Então, assim, isso também é importante para que essa indicação aconteça, né? Então, assim, diretamente para a premiação, eu acho que ele é um trabalho dele com ele mesmo. E como Sabores da Cidade, o que a gente faz é isso, é comunicar. Então, assim, a gente tem opções, tem formatos comerciais também, claro, né? Porque a gente precisa pagar isso as portal, contas, né? Então, No portal, sim, que é combinado também com as redes sociais, né? Então, assim, hoje eu não tenho como, eu não vendo uma publicidade no site, por exemplo, né? Um banner, vai colocar um banner no Sabores da Cidade. Não, sim, o que a gente trabalho, o que a gente vende é conteúdo. Então, assim, é uma produção de vídeo e divulgação, porque o restaurante ele pode produzir e publicar nas redes dele, pode. Mas a gente tem uma audiência qualificada que só quer saber de comer e de beber. Então, a partir do momento que ele contrata os Sabores e a gente produz um conteúdo e divulga nos nossos canais, ele também passa a alcançar um número maior de pessoas, né, que talvez ali que o Instagram dele já esgotou, digamos. Ali ele já tem aquele público, já tem aquele perfil. E quando ele, nos Sabores, em outros canais também, claro, quando ele busca esses outros canais, ele consegue ampliar mais essa audiência e essa atração de público. Com certeza, né? E assim, eu acho que faz também ter esse olhar, às vezes, para né? Você, como jornalista, consegue trazer talvez um olhar que ele, às vezes, nem está trabalhando ali na rede social, né? Um detalhe, assim, de um produto que ele está usando, que é da região, né? Isso. Uma história que está ali por trás no bastidor, que isso desperta no consumidor uma curiosidade, né? Então, tem outras coisas que eu acho que também contribuem para fazer esse fluxo acontecer, né? O nosso trabalho é conteúdo, né? Aí esses conteúdos, eles têm diferentes formatos, seja um vídeo no Instagram, tipo o review, né? Que é uma coisa que está muito na moda hoje, que é você ir no restaurante, mostrar o que comeu, o que gostou, quanto foi. Como a gente também tem a opção de produzir matérias, produzir entrevistas, né? Então, são diferentes formatos de conteúdos que um conteúdo de um jeito aqui esse mês, outro conteúdo no próximo mês, isso vai fortalecendo a imagem do restaurante, né, do estabelecimento, mostrando ele como um todo, né, sim, e não só cheguei, comi ali, né, e vou embora, não, mas assim, o que tem por trás, quem é o chefe, quem é a pessoa responsável, o que ele, como ele cria, né, assim, o que ele usa de inspiração, que técnica ele busca aplicar. Então, tudo isso são conteúdos ligados à gastronomia que não necessariamente fui lá, comi e fui-me embora, né? Então, assim, a gente consegue dar essa amplitude mesmo da informação e isso, claro, fortalece a imagem do estabelecimento. A gente tem uma seção muito acessada, né? Assim, que também gera muito engajamento no Instagram. A chamada gera engajamento, né? E que é a entrevista, né? Que pode, assim, né? Que é uma coisa jornalística básica, né? Uma entrevista, um ping-pong, como a gente chama, né? Que poderia as pessoas pensar, é uma coisa que ninguém lê mais, né? Ninguém vê mais, mas tá lá, assim, é uma das coisas que funciona bastante nos nossos conteúdos, né? Então, toda semana a gente tem uma entrevista com alguém da gastronomia. Agora, mais recentemente, a gente tem feito, assim, principalmente com chefes, né? Mas a ideia é ampliar também nesse sentido, né? Assim, não ser só o chefe, mas ser alguém do serviço, do atendimento, né? Outras pessoas, como o sommelier, a última agora foi com uma sommelier, né? Então, assim, as pessoas que estão no serviço do vinho, o bartender, a pessoa que faz os drinks, né? Então, a ideia é que a gente vá ampliando essa área da entrevista exatamente para mostrar tudo isso que tem por trás, né? Do restaurante e das pessoas que estão envolvidas, né? Hoje, também com as redes sociais, a gente sabe que tudo... As pessoas
quando se chateiam, né? Elas vão reclamar lá, né? Sim. Então, assim, não que não tenha direito, enfim. Mas eu acho que a gente também precisa de um pouco de empatia mesmo, entendeu? Assim, não é passar a mão na cabeça de empresário, né? Do negócio do capitalismo, enfim, não é. Mas, assim, eu acho que vale as pessoas entenderem quem está por trás, quem é que faz, entendeu? E aí, assim, como todo mundo, pode ser que aquele dia não tenha sido bom aquele dia, mas isso não invalida todo um trabalho, né, da casa. Então, assim, eu gosto de mostrar... Humaniza, né? Humanizar, assim, a gente não chega no lugar e, estou aqui só para ser servido e não sei o quê. Não, entendeu? Assim, é um serviço que está sendo prestado, ele tem um preço, você está pagando o preço, mas ali são pessoas também que estão envolvidas, né, nesse trabalho. Então, isso tanto na entrevista, né? Nessas entrevistas é um momento que a gente dá destaque para as pessoas, como até na premiação, né? Uma das categorias que a gente passou a ter foi exatamente de pessoas, né? Então, a gente já começou, a gente tem de chefe, de bartender e de sommelier, né? Assim, que são as pessoas, né? E na última edição, a gente até colocou de melhor atendimento. Mas ficou um pouco difícil de identificar as pessoas, tipo assim, um garçom, um maître, porque às vezes a pessoa é ali atendida, mas você não faz uma relação ali, né? A não ser que seja um lugar que você frequente muito. Então, a gente acabou nessa categoria de melhor atendimento, a indicação da casa, né? Foi o restaurante que tem o melhor atendimento. Mas com esse trabalho que a gente tem feito com as entrevistas, a gente também quer chegar nessas pessoas, né? O maître, o garçom, a garçonete, as pessoas que atendem, também dá espaço para essas pessoas, para quem sabe no final do ano a gente consiga ter as indicações das pessoas que atendem bem, né? Nos estabelecimentos. Sim, porque valoriza muito, né? Um trabalho, às vezes, que é invisível. Está ali sendo feito com muito carinho, muita dedicação, mas que a gente nem lembra. Passar, Então, assim, é importantíssimo, porque a gente tem que lembrar que a gastronomia é experiência, né? E a experiência, ela não é só ali o sabor do prato, é todo esse contexto que está no entorno. Saber, às vezes, uma história traz uma identificação, né? Então, vai fazendo ter outro valor e outro olhar. E o consumidor, às vezes, ele não está realmente... Ele não vive aquela realidade, né? A gente não pode exigir isso dele, né? De que ele tem essa consciência toda. Mas quando ele vai lendo, vai entendendo, vai percebendo, ele vai mudando e ampliando a forma de enxergar. E aí eu sei que você também é responsável pelo Primeira Mesa, então eu queria que você explicasse como é que funciona. Até respirei. Porque exatamente, quando eu falo nessa questão de avaliação, é um lugar que eu tenho muito acesso à avaliação, né, dos restaurantes, porque... para quem não conhece, né, o Primeira Mesa é um aplicativo de reservas. Ele é um aplicativo de São Paulo, que a gente tem a licença, né, de operação, como se fosse uma franquia. A gente tem a licença de operação do Primeira Mesa em Fortaleza e algumas cidades da região metropolitana também. E a ideia do aplicativo é ocupar os restaurantes nos horários que eles estão mais vagos, né? Normalmente, o nome Primeira Mesa, ele faz essa referência do primeiro horário, né? Dependendo da cidade, do lugar, as pessoas começam a chegar no restaurante mais tarde e aquele primeiro horário que ele já está funcionando, já está aberto, com ar-condicionado ligado, a equipe pronta para atender, esse horário ele fica ocioso, né? Então, a ideia é movimentar esse horário com clientes que estejam dispostos a chegar nesse horário que o restaurante estabeleceu, e para esses clientes o restaurante dá um desconto de 50% no valor das comidas. As bebidas e os 10%, mesmo que não seja obrigatório, a gente incentiva, né, que as pessoas valorizem o atendimento. Então, os 10% é no valor integral da conta, né? Sem o desconto, é somente no valor das comidas. E aí, para isso, a pessoa reserva pelo aplicativo, né? No aplicativo, hoje, a gente tem mais de 70 restaurantes disponíveis em Fortaleza, né? E os horários ficam lá de acordo com a disponibilidade de cada casa, e os usuários, eles podem escolher de acordo com o que está disponível, né? Não adianta, eu quero ir tal restaurante daqui a 2 semanas,
Com o primeiro, não dá. Você só vai se você fizer a reserva pelo aplicativo. Entendi. E ele fica com a disponibilidade de uma semana à frente. Então, se hoje, vamos dizer que a gente está numa segunda-feira, um exemplo. Ele aparece de hoje, de segunda, até o domingo da semana que vem, né? Então, assim, a pessoa tem uma semana para reservar. Aí, os restaurantes que são mais concorridos, as pessoas reservam com antecedência, né? Os restaurantes que têm as pessoas querem mais, né? As casas assim mais concorridas, aí às vezes as pessoas realmente precisam se programar, às vezes esperam até virar a noite, né? Para aparecer o dia da próxima semana. Sério? Para poder reservar. Então já tem esse segredo, né? Segredo, quem não está conseguindo reservar, é só espera esperar. da meia-noite, que aí vira o dia, né? Aí a pessoa já pode reservar. E o aplicativo é gratuito? Ele paga alguma... O aplicativo é gratuito, né? A pessoa para baixar não precisa comprar nada, não precisa comprar o aplicativo, ela só paga quando ela faz a reserva. Então, tem uma taxa de reserva, que é um valor fixo, aí ela só paga quando ela faz a reserva. Não tem mensalidade nem anuidade. O aplicativo fica lá disponível, aí quando ela reserva, ela paga a taxa por aquela reserva. Entendi. E aí as mesas, elas podem ser de até 2 pessoas, até 4 ou até 6. E aí isso quem define é o restaurante. O restaurante define o número de pessoas na mesa, define qual é o lugar da mesa também, né? Já que é uma reserva. Então, ele também, por exemplo, um restaurante que tem uma área externa. A gente sabe que as pessoas são impactadas pelo visual, né? Então, se você chega e vê que já tem pessoas no ambiente externo, por exemplo, isso já gera um impacto positivo. A casa já está ocupada, né? Ela não precisa saber que as primeiras pessoas que chegaram são no primeiro mês. Então, a pessoa uma estratégia. É uma estratégia. Então, o restaurante também define o lugar que as pessoas vão sentar. Dependendo do espaço, né? Assim, se não faz muita diferença, aí a gente mesmo sugere, né, que o restaurante deixe a pessoa à vontade para escolher o lugar, né? Mas aí essa decisão é do restaurante. O lugar da mesa e o número de pessoas por mesa. E aí a gente pede encarecidamente que quem use respeite, né, o número de pessoas, porque o desconto só vai ser válido se a pessoa cumprir as regras mínimas, que é chegar na hora e com o número de pessoas que ela reservou, conforme a disponibilidade do restaurante. Entendi. E para o restaurante participar, o que é que ele precisa fazer? Só entrar pelo site, né, e aí tem lá o link para fazer um cadastro, pode entrar em contato diretamente com a gente também. No Instagram tem o Primeira Mesa Fortaleza, né? Mas esse do cadastro é o que funciona mais porque ele já coloca também as informações do restaurante e aí já facilita na criação da página, né, dele, dentro do aplicativo. É bem bacana, né? Porque ajuda a promover as experiências. Tem muita gente que fica aí realmente na retaguarda, né? Desconfiado. E eu acho que para o desconfiado é a melhor forma de ele encontrar uma experiência nova de um restaurante. Sim. Porque aí ele vai um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente tem essa coisa psicológica que eu estou pagando menos, então dá para arriscar mais, né? E aí, falando de experiência, tem mais alguma outra que vocês conseguem promover? Aí através do Sabores da Cidade, a gente tem alguns roteiros gastronômicos, né? Também nessa proposta de fazer com que as pessoas vivenciem essa produção do conteúdo junto com a gente. Então, a gente iniciou fazendo um roteiro, por exemplo, pelo centro da cidade, né? Porque a gente queria, numa época... período de aniversário de Fortaleza, falar de lugares que talvez as pessoas não estejam mais assim tão atentas, né? Então, a gente pensou numa matéria sobre o centro de Fortaleza. Que lugares vale a pena conhecer no centro? Então, no lugar, de novo, né, de eu só ir lá, conhecer ou fazer um roteiro, né, pegar as informações e publicar no site, por que não fazer isso junto com os leitores, né? Sim. Aí isso, claro, numa proporção menor, né, assim, não dá para ser um grande grupo, né, mas a gente forma grupos de 15 pessoas e faz esses roteiros temáticos, né, que faz o quê? A gente vivencia a experiência, né? Vivencia aquela gastronomia, vivencia aquele tema, come, né? E bebe. Na melhor parte. E isso vira matéria no site e para as pessoas elas tiveram ali a oportunidade de vivenciar essa produção desse conteúdo junto com a gente, né?
Mas aí você vai contar a história, inserir dentro daquele contexto ali. A gente transforma esse roteiro, né, num conteúdo realmente mais completo, né? Então, a gente mostra os lugares que estão, no caso do centro, né? A gente contextualiza o que é o centro, o que ele significa para a cidade, né? A história, né? Histórias que aconteceram lá e como essas comidas estão enquadradas dentro dessa história, né? Legal. Então, a gente faz esse roteiro mesmo intercalando um pouco de história com a comida que a gente vai comer, né? Então, assim, ela fica bem linkada, né? Esses roteiros eu costumo fazer com meu marido, né, hoje, que é o Ítalo. Então, a gente divide as falas, né? Ele fala um pouco mais de história, das coisas que ele também, né, vivencia bastante a cidade, do que ele conhece, pesquisa. E aí eu foco nas comidas, né? Então, a gente vai descansando, mastigando e cada um vai falando um pouco. A gente também tem outros roteiros, né, temáticos. Então, a gente já fez, por exemplo, roteiro de pizza. 10 de julho é o dia da pizza, né? Então, um dia... 10 de julho de um ano aí passado. Tema não falta, viu? A gente o do centro a gente faz todo a pé, né? Aí o da pizza, a gente pensou em pizzas de diferentes estilos na cidade. Então, assim, não tem 5 pizzarias. O meu negócio, 10 ou 5, né? Então, não tem 5 pizzarias ali próximas, né, de diferentes estilos. Então, a gente fez de van, né, assim, formou o grupo, né, tem uma taxa de participação, porque tem um custo também envolvido, mas a gente sempre busca patrocínio mesmo, né, que cubra o custo maior e a pessoa pague ali uma taxa de participação até para valorizar, né, porque se a pessoa não pagar também não valoriza ali o roteiro, né. Então, a gente tem essa taxa de participação. E aí fez o de pizzas, aí depois de van, né? Então a gente foi... Aí nesse caso, entre uma pizzaria e outra, a gente foi falando curiosidades sobre pizza, né? Sobre a história da pizza e tal. E outra também que a gente já tem, um roteiro temático, também é na Varjota, né? Que é o que a gente considera hoje como o polo gastronômico, né? Da cidade também. E aí, nesse da Varjota, a gente focou em cafés e doces, né? Aí foi um dia de tarde, aí esse a gente também fez todo a pé, né? Marca um ponto de encontro. Aí a gente sai comendo, conversando, né? E é um momento gastando. E aí a gente tem também outros formatos, né? De temas. Então, esse ano a gente quer fazer o roteiro do pratinho, né? Que o pratinho foi o tema da minha pesquisa de mestrado, como comida de rua. Então, esse ano a gente quer fazer também um roteiro do pratinho e pensar também esses roteiros de comida de rua, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, acho muito importante, acho que precisa ter visibilidade, ter destaque, até mesmo, né, você mencionou os patrocínios dos eventos, mas até mesmo para que sejam definidas ou criadas políticas públicas que atuem melhor, né, com essas pessoas que trabalham na rua, que é um trabalho fundamental, né, a gente sabe que tem pessoas que também não só gostam, mas precisam comer na rua, porque o preço é mais acessível, né? Então, tem todo um movimento econômico mesmo, né? Em relação a essas atividades que precisam de atenção. Então, quando a gente também dá visibilidade, pode colaborar para que isso melhore, né? Também melhore a situação de trabalho, né? De acesso para essas pessoas também. De informação, né? A gente trouxe aqui o pessoal da Vigilância Sanitária, né? E elas falaram disso, que elas têm esse movimento para trazer esse pessoal para capacitar mesmo, né? Isso. Então, não é só isso, né? Precisa de, às vezes, uma estrutura ali para aquela pessoa. Então, tem muita coisa ainda a ser feita, né? E por falar de formação, né? Também eu trabalho como assessora de comunicação de uma escola, né? Porque eu também faço mais essa coisa. Por isso que eu estava perguntando que horas isso tudo, né? Então, aí na escola, né? Que inclusive é uma política pública, né? A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, ela fica ali no Morro Santa Terezinha, no Mucuripe, Vicente Pinzon. E ele é um equipamento da Secretaria da Cultura, do Governo do Estado, né? Ele é gerido por um instituto, que é o Instituto Dragão do Mar, e o foco da escola é formação, né? Toda a formação é gratuita, né? Lá todos os cursos são gratuitos. Tem esse trabalho de formação com cursos profissionalizantes, que são cursos mais longos, aí a pessoa precisa ter ali uma disponibilidade, mas assim, logo na sequência, ou eles começam a empreender,
né? Dependendo se forem mães que têm ainda que ficar em casa, começam a trabalhar ainda de casa, mas já com a informação mais qualificada, né? Um trabalho mais melhor definido de fichas técnicas, né? Que é um trabalho muito forte que a escola faz. Mas também tem os cursos rápidos de uma semana, que servem mais assim para alguma especialização, algum aprimoramento de temáticas variadas, inclusive de comida de rua, né? Sempre tem na programação cursos de comida de rua, de pratinho, de comidas regionais, de espetinho, né? Que é exatamente para tentar alcançar essas pessoas que querem ter um pouco mais de informação e qualificação na área, né? E aí, além disso, a escola também ainda faz um trabalho de pesquisa, né? De buscar, através dos ingredientes locais, das comunidades, né? Assim, quilombolas, indígenas, no interior mesmo do estado, busca, abre um edital, né, para as pessoas inscreverem projetos e, a partir desses projetos, desenvolver produtos, né, tecnologias sociais, processos que colaborem, né, com essa cadeia do alimento e, principalmente, nessa valorização do que é nosso, né? Então, assim, a escola ela é toda focada nesse modelo de dizer o que é o Ceará, o que é a gente através da comida, né? Eu acho que a gente é através da comida. Eu vou deixar já o convite aqui para a gente falar só sobre a escola. Aí eu vou convidar a minha diretora. Sim, porque é muita coisa e eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente destrinchar, porque é muito bacana, né? É um espaço que a gente precisa como cidade. Sim. O setor precisa, né? As pessoas precisam, porque a gente também sofre, né? Quem está aí no mercado com mão de obra. Sim. Né? E aí receber uma mão de obra que já tem uma capacitação a coordenação pedagógica, né, ela sempre é muito demandada, né, dos restaurantes, dos estabelecimentos. Estou precisando. E é tanto que a gente tem esses dois direcionamentos, né? Assim, para as pessoas têm normalmente. Ou elas querem empreender, ou elas desejam ir para o mercado de trabalho, né? Então, as pessoas, obviamente, têm a liberdade para escolher o que elas querem fazer. Sim. As que querem ir para o mercado de trabalho, né? Que entram na escola com essa disponibilidade, o curso acaba... A Damares já não tem mais ninguém para indicar, porque a gente sempre faz uma apresentação, né? Os alunos, no final de cada curso, apresentam receitas criadas por eles, né? Baseado nas técnicas que eles aprenderam durante o curso, mas receitas próprias, né? Com os ingredientes locais, a partir das suas vivências. E aí, esse evento, são convidados empresários, os chefes, então ali mesmo eles já conhecem os alunos e já convidam. Meu filho, amanhã. No outro dia já não tem mais nenhum aluno para indicar. Lá mesmo eles já conseguem se encaminhar para o mercado de trabalho. Então, assim, é um trabalho muito relevante, né, importante, e a gente quer que cresça e consiga também alcançar mais pessoas, né, mais pessoas formadas, com qualificação, né, também a gente qualifica ainda mais o mercado. E com esse pensamento mais crítico, né, assim, também sobre como destacar e exaltar o que é nosso, né? Então, assim, a gente tem diferentes estilos de comida, né, isso é claro, assim, cada pessoa tem os seus estilos preferidos, mas a gente não pode deixar de lado o que é nosso, né? Então, a partir do momento que a gente mostra como é possível criar e desenvolver a partir dos ingredientes locais, alta gastronomia mesmo, assim, receitas eu já fui em evento que eu fiquei, assim, como... Receitas incríveis, né, que poderiam estar em qualquer restaurante da cidade, entendeu? Então, assim, isso a gente acaba, né, fomentando mesmo, fazendo que as pessoas entendam que dá para ir além do que é mais tradicional. Não que o tradicional seja ruim, mas é mostrar o tanto que esse tradicional também pode ser inovador, né? Então, a gente consegue ver coisa muito diferente. E aí, eu, né, tenho um sonho particular, né, pessoal, de ver essas criações também ganharem os estabelecimentos, né, assim, que os alunos consigam... E eu acho que uma coisa importante que o empresário pode não perceber no primeiro momento é que ele vai ter um retorno financeiro muitas vezes bem superior, porque é um produto que é mais acessível, né? E exclusivo, né? Exclusivo. E na finalização exclusiva. E às vezes são produtos que eles nem são
valorizados. Então, o preço ali, né, é mais fácil de ter acesso, a logística é mais fácil. Sim. Às vezes, consegue ter por um período de tempo durante o ano muito grande, né? Então, tem muitos insumos aqui que eu já vi receitas fantásticas, né? Na engenharia de alimentos também, né? Existe aí uma área pesquisando muito do que dá para aproveitar dos nossos produtos aqui locais, mas a gastronomia está mais avançada, né? Então, a gente consegue... É porque eu acho que a engenharia de alimentos, ela tem um processo assim mais... porque é uma coisa mais industrial, industrial. Né? Então, aí a cozinha a gente consegue ali, ó, já tá pronto para comer. Testou, não deu certo, já tenta outra receita, é mais fácil, funciona, né? Os equipamentos que a gente usa são bem mais complexos, né? Tudo de muito volume, então não é tão simples assim de aplicar, mas a gastronomia está indo muito bem. Só que eu acredito que falta ainda esse start do empresário, né? Às vezes de se arriscar, de colocar, não vai fazer tudo, mas coloca um item, né? E aí vê como é que está a rentabilidade disso. Um menu especial, né? Aí já vai testando e vendo também o interesse, né? Então, eu acredito que vai ser grande. Sim. E aí, para a gente finalizar, né? A gente está quase chegando no final. Eu queria saber que conselho você tem para quem está aí no setor e quer assim, investir no marketing digital. O que é que dá para essa pessoa olhar de forma especial? Eu acho que principalmente, até um pouco anterior ao marketing, né? Eu acho que o setor, ele, ainda nessa nossa conversa anterior, precisa entender, né, o que é local, o que as pessoas estão interessadas, o que faz o olho brilhar e a boca salivar, né, para experimentar. Então, assim, eu acho que estar atento a isso é, assim, fundamental. E a partir do momento que se encontra, né, esse lugar, esse menu, né, assim, atrativo, esse trabalho com um bom serviço, né, com ingredientes de qualidade, menus atrativos e o público, né, bem definido no que ele quer atingir, a partir daí o marketing ele só vai agregar. Vai ser um reflexo, né? Vai ser um reflexo, né? Assim, existe, claro, o trabalho de publicidade, né, que tem esse propósito da venda, né, de buscar e tudo, mas o marketing, o jornalismo, né, essa comunicação nas redes sociais, ela tem muito dessa experiência, né, real. Sim. Né? Então, assim, pode até maquiar uma coisa ali ou outra, né, mas, assim, ela é muito baseada na realidade, né, então, assim, a gente, como Sabores da Cidade, eu posso fazer uma foto, assim, arrumar o cenário, né, a luz e tudo, mas como Sabores da Cidade, a gente fotografa o real, né? Então, a gente depende dessa qualidade, né, dessa qualificação também dos estabelecimentos para poder comunicar melhor, né, e fazer com que chegue ao maior número de pessoas interessadas naquele conteúdo, aquilo que ele tem para mostrar, né? Então, assim, a gente é uma combinação mesmo, né? Ele fazer o trabalho dele bem feito e a gente poder mostrar. Sim, mas foi fantástico, assim, né? A gente trazer essa profundidade de que não dá para ser só ali o superficial, né? Tem que ter todo um trabalho e aí desse trabalho todo vai ter um reflexo lá na frente, né? Também. É isso. Então, muito obrigada, né? Antes da gente se despedir, se alguém quiser saber mais, é só procurar lá no @Sabores da Cidade, não é isso? @Sabores da Cidade e saboresdacidade.com, que é o nosso portal, aí lá tem tudo. Ótimo. Então, obrigado por compartilhar, né? Parabéns pela sua disponibilidade, pela experiência, né? Pela vivência, por estar, assim, trazendo esse movimento que não deveria ser só seu, né? Mas precisa ser fomentado, então é uma iniciativa que é louvável, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho, que você continue tendo muito fôlego. Pois próximos. Chegamos até aqui, né? Mas obrigada também, parabéns pelo podcast, né? Assim, também desejo muito sucesso. Obrigada. E que essas conversas, elas também, né? Elas servem para o mercado, são importantes também para a gente ir assimilando e visualizando essas outras possibilidades. Então, que também você siga aí com muito sucesso e trabalhe, as
pessoas acompanhando também. Que bom, obrigada. Então, se você gostou do que ouviu hoje, curte, comenta, compartilha. Realmente a nossa ideia é trazer informação relevante para o setor de alimentos. Lembrando que o Antes do Prato é uma produção da Conduzir Consultoria, uma empresa de consultoria sanitária que atua em restaurantes, supermercados e indústrias. A gente encerra por aqui. Até o próximo episódio.